Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com a vereadora Denise Pessoa, do PT. A vereadora Denise, reeleita para sua terceira legislatura consecutiva com 3.312 votos. E o De Frente com a Lei dá sequência, então, apresentando os 23 vereadores desta legislatura que já se iniciou. Vereadora Denise Pessoa, é uma honra tê-la conosco. Parabéns pelo seu reinício de legislatura, iniciando mais uma legislatura aqui na Câmara. Bom, muito obrigada por poder estar aí falando, né, um pouco do nosso trabalho. Vereadora Denise, a senhora já vem com uma trajetória relativamente longa, já é o terceiro mandato consecutivo aqui na Câmara, como eu disse na abertura, e a senhora já fez muito trabalho, muito foi feito. Eu lembro, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos marcou muito. A senhora, às vezes, como presidente, quando não era presidente da comissão, também se envolvia muito, principalmente no contexto de imigração, que era um cenário novo, delegações de senegaleses, haitianos, outras nacionalidades, ganeses, vindo para o Brasil, e Caxias foi uma das cidades escolhidas. A senhora fez um movimento extremamente forte, muito além do que seria a atribuição de um vereador, no sentido de sensibilizar as diversas esferas públicas para abrigar imigrantes. Então, eu gostaria de começar com esse ponto, que eu imagino que tenha sido um marco na sua carreira política, e a senhora nunca vai esquecer. Com certeza, né? Essa questão da migração, esse novo processo migratório em Caxias, marca, né, a vida e a história de Caxias do Sul, né? Então, para mim foi algo muito positivo, né, no aspecto pessoal e humano, né, de ter participado desse processo, ter podido colaborar, né, nessa questão de como tratar a migração, porque quando iniciou o processo, esse novo processo migratório, né, considerando que Caxias é construída, né, de migrações, ainda as pessoas tinham um pouco de preconceito, e a gente ainda tem um pouco, né? Algumas pessoas ainda têm, mas isso diminuiu bastante, né? Hoje a gente já vê muitas pessoas sendo solidárias, muitas pessoas participando de atividades, né, com esses imigrantes. Mas naquele momento não tinha muito claro qual era a posição correta quanto à questão da migração, né? Se era mandar de volta para o país, né? Tinha toda uma divergência ainda, e tinha inclusive pessoas públicas que faziam, né, falas nesse sentido, de que tinha que deportar, de que tinha que, né, mandar de volta. E quando eu não compreendi o que é a questão do processo migratório, ele também atinge os brasileiros, né? Os brasileiros também migram, né? E migraram por muito tempo, né? Então, a gente conseguiu fazer essa reflexão, né, junto com a população caxiense, e acredito que a gente conseguiu colaborar bastante, né, naquele processo. Um dos principais impeditivos, para além do preconceito que a senhora atenta e de forma correta, o marco legal brasileiro era muito frágil também, no sentido, algumas autoridades se viam também com dificuldades do âmbito da Polícia Federal ou do próprio governo federal, Ministério da Justiça, de dar condições. Houve algumas ações naquele período. Isso já amadureceu, já está mais claro quando o imigrante pode ou não vir para o Brasil? Sim. Como é que se procede? Melhorou isso? O que a gente achou interessante, né, acompanhando toda essa questão migratória, e aí a gente foi a São Paulo, Brasília, Criciúma, acompanhar também alguns movimentos em outras cidades, né, Passo Fundo, Marau, que também tinham núcleos de migração grande, e a gente pôde perceber que a questão, mesmo dos órgãos federais, a Polícia Federal, que é a porta de entrada da migração, não estava preparada e não estava atualizada para receber os novos imigrantes. Isso chamou bastante atenção, porque se é a porta de entrada, né, se eles não estão preparados, então quem que está? Claro que nos órgãos municipais também ia repetir isso, porque os funcionários tinham dúvidas se realmente aquelas pessoas tinham ou não tinham direito de ser atendidas. Desde na UBS, na escola, então tudo isso foi um processo de conscientização. E aqui, graças ao Centro de Atendimento ao Migrante, né, a Comissão de Direitos Humanos, que buscou sempre se atualizar nas legislações, nas resoluções, contato direto com o Departamento de Imigrantes em Brasília, a gente conseguiu fazer com que a Polícia Federal em Caxias, hoje, certamente é uma das polícias federais mais atualizada no Brasil,
Tanto que teve um período em que os imigrantes que chegavam no Brasil acabavam vindo a Caxias para fazer a documentação, né, e depois ir para as outras cidades, porque Caxias funciona melhor a Polícia Federal, né? Então, acredito que agora a gente tem já, né, um melhor processo. Lembrando que em dezembro, né, foi aprovada a legislação no Congresso, a Lei de Imigração, a atualização da Lei de Imigração. Então, no próximo período a gente deve estar aí, realmente, né, tem que passar ainda no Senado, né, então a gente vai ver se aprova, né, a Lei de Imigração, que vai daí mudar todo o pensamento e todas as políticas públicas, porque a lei ainda é da ditadura militar, né, então ainda vê o imigrante como inimigo, como muito difícil ainda para conseguir um visto, né, no Brasil. E aí é uma questão econômica, assim como o brasileiro vai para os Estados Unidos, para a Europa tentar a vida, o africano ou alguém na América Central vai pensar, vou tentar a vida no Brasil. Sim. E essa situação precisa estar preparada entre as nações. E claro, né, as pessoas dizem, mas o Brasil não está preparado, né, mas o que a gente vê, a gente vive uma crise. A nossa crise é muito menor do que a crise desses países. Claro, esses países e essas pessoas procuram um lugar melhor. Ninguém vai para um lugar pior. Muitas vezes até só ficar distante de um cenário de guerra. Então é mais do que uma questão econômica. Sim, é muito mais, né? Então, isso aqui hoje ainda, no Brasil, a gente tem mais brasileiros fora do que imigrantes no Brasil. Então, a lógica a gente ainda tem, digamos, ainda um superávit aí de brasileiros migrando, né? Acompanhando a sequência dos seus mandatos, vereadora, a gente faz uma recuperação da atuação aqui no âmbito da Comissão de Direitos Humanos. Duas pautas chamaram a atenção, que foram o seu envolvimento com a questão do transporte coletivo, tentando facilitar o acesso de jovens em domingos e feriados, a questão da gratuidade, que é sempre polêmica. 50%. 50%. É uma forma de gratuidade, né? É uma forma de gratuidade. E isso acabou se consolidando. E outra pauta que ficou, mas uma pauta que ficou pendente, melhor dizendo, foi o chamado estudo de impacto de vizinhança, que é um tema um pouco nebuloso, principalmente para quem não é da área técnica, no seu caso a senhora é arquiteto e urbanista, só que mesmo quem não compreende tecnicamente é afetado do ponto de vista prático. Então gostaria que a senhora recuperasse rapidamente como é que foi esse pleito da passagem escolar, e aí entrássemos já como, enfim, superar esse debate do impacto de vizinhança que se arrasta há anos legislativo. O seu projeto será arquivado novamente, a senhora vai ter que reapresentá-lo de uma outra forma. Essa questão do transporte, na verdade, ainda na primeira legislatura, a gente, quando debateu a renovação do contrato com a concessionária, né, Visate, do transporte coletivo, eu tive posição contrária naquele momento e a gente começou a discutir e veio um projeto de forma conjunta com a renovação, que era as diretrizes de transportes, né, para uma lei que regraria, digamos, um novo período de transporte. Eu achava que era incipiente, por isso que eu achava que deveria se fazer uma nova licitação, porque a cidade cresceu, porque tem que avaliar, né, a novo cenário. E naquele sentido a gente acabou colocando dentro da lei de diretrizes, né, a garantia do transporte da meia entrada, da meia passagem, né, para os estudantes, passagem estudantil, nos domingos e feriados. Até então, o estudante ele não podia usar no domingo e feriado. Então, isso foi ainda em 2009, quando a gente conseguiu garantir. Eu, lembrando que, eu era estudante, né, estava quase legislando em causa própria, mas a gente conhece a vida dos estudantes, né, então a gente sabe que, domingo e feriado, né, tu vai ter que pegar o ônibus, ir para a faculdade, às vezes fazer trabalho, e tu tinha que fazer, né, é caro um transporte, né, em Caxias ele é caro. No acumulado fica bem pesado, Nossa, né? Fica bem pesado. Então, nesse sentido, a gente acabou buscando, né, e garantimos, então, essa meia passagem, né, dos estudantes no domingo e feriado. Então, hoje, o pessoal nem lembra mais, né, porque todo mundo usa todos os dias, né, o passe estudantil. Mas eu acho que é importante para garantir, né, o direito do estudante, porque o ser estudante não é só quando tu vai à aula, né, não é só nos dias de aula que tu é estudante, é também uma condição social. Se para o Brasil, se para Caxias do Sul é importante a gente ter pessoas estudando, se aperfeiçoando, é também importante que a gente incentive e dê condições, né, para esses estudantes conseguir estudar, né? No último ponto que eu lhe perguntava, daí eu tratava do chamado impacto de vizinhança. Como acabou a legislatura, o seu projeto foi arquivado. Agora, com o início da 17ª legislatura, provavelmente a senhora vai ter que desarquivar ou reapresentá-lo de uma outra forma,
já no contexto também muito propício para esse tipo de assunto, que é a chamada revisão do plano diretor. 2007 foi a última aprovação da lei que caracteriza o nosso plano diretor e pelo Estatuto das Cidades terá que ser atualizado este ano. É um ensejo que a senhora enxerga para, enfim, colocar em prática, e eu peço que a senhora explique como é que funcionará a sua continuidade nesse debate no âmbito da casa. Esse projeto, o Estudo de Impacto de Vizinhança, foi, olha, deve ter sido o segundo projeto que eu apresentei como vereadora na Câmara de Caxias. Nós estamos indo lá por 2009, por aí? Isso aí. Nossa. Foi, porque o primeiro... 8 anos praticamente. O primeiro foi o de assédio moral quanto servidor público, né? Eu sou servidora também, a gente apresentou esse projeto, mesmo sendo inconstitucional, mas depois acabou se tornando lei, né? O Executivo pegou o nosso projeto, mas isso na segunda legislatura, né? Então, a questão do Estudo de Impacto de Vizinhança foi lá no início. E desde lá sempre foi polêmico, né? Foi para a prefeitura disse que eles iriam fazer um projeto, só que até hoje nunca fizeram. Não, a gente sabe que não é muito interessante, né, para alguns setores o estudo de impacto de vizinhança, especialmente para a iniciativa privada. Em que consiste exatamente, vereador, em linhas gerais, o que mudaria no nosso contexto? O estudo de impacto de vizinhança seria o seguinte: o empreendedor quer fazer um loteamento, um shopping, algum empreendimento que cause impacto, né, um condomínio enorme, algumas coisas, né, nem tão grande, né? Às vezes um condomínio pode, né, gerar problema de trânsito, de escola, necessidade de equipamentos e de serviços. Então, esse estudo de impacto de vizinhança, ele é feito um estudo que vai calcular e vai ver, né, qual impacto vai causar naquela comunidade. E esse impacto que é causado, o empreendedor vai ter que propor medidas mitigadoras, né, ou compensatórias desse impacto, para tentar diminuir esse impacto. Então, a doação de área para a construção de escola de educação infantil, ou a própria ajudar a construir a escola de educação infantil, né? Construir uma galeria de esgoto, ampliação de uma galeria, pavimentar, ampliar uma via de acesso, né? Tudo isso fica a cargo do empreendedor. Porque no Estatuto da Cidade ele prevê que a gente precisa tentar equilibrar os interesses dentro da cidade. Bom, o empreendedor chega num local da cidade que já tem a infraestrutura, que já tem e que foi paga pelos impostos meus, teus e de todos, né? Então ele já chega já está lucrando em cima de algo que já está ali. E aí ele vai causar impacto, né? Vai fazer um condomínio, ele vai lucrar com esse condomínio. Então o lucro ele não divide com a gente, né? E aí o impacto disso depois vai ser construído. Hoje é assim, né? É construído, digamos lá, se tiver que fazer uma escola para contemplar isso aqui, quem que paga de novo? Eu, você, né? Todo mundo, os impostos de todos. É verdade. Então o lucro não se divide e o impacto se divide. Então essa que é a conta do estudo de impacto de vizinhança, é tentar diminuir essa relação, né? Que o empreendedor também pague pelo impacto que ele causa, porque o lucro ele recebe integral, né? Numa das últimas sessões ordinárias do ano passado, a senhora foi à tribuna e dentro dessa mesma pauta, digamos assim, um enfoque diferente, digamos assim, mas na mesma pauta, a senhora enfatizou muito a necessidade de se incentivarem moradias populares no perímetro urbano, no sentido também de baratear o custo do terreno em Caxias do Sul e facilitar o acesso de um modo geral, porque mesmo com uma crise econômica intensa e queda de demanda, ainda os valores imobiliários seguem muito elevados, pelo menos em comparação ao poder aquisitivo da média da população. É possível fazer isso mesmo na discussão do plano diretor? A senhora já tem comentado com os colegas vereadores, no sentido também de fazer um esforço coletivo no âmbito da casa, que não depende só da senhora, né? Claro. O que acontece? O plano diretor ele vai regrar os usos, né? Os usos da cidade, os usos do solo, e ele regra todo como funciona a cidade. Hoje, o que a gente percebe? Faltam mecanismos de controle por parte... Faltam porque o município não apresentou, né? O executivo não apresentou, mas faltam mecanismos de controle mesmo do preço da terra. Porque se o município sabe que vai ter uma ampliação de expansão urbana, vai ter do perímetro urbano para uma região da cidade, que hoje o nosso perímetro é enorme, né? Quase toda a cidade é perímetro urbano. E isso facilita o quê? A especulação imobiliária.
e dificulta para o poder público levar o serviço público para toda essa cidade, né? Uma cidade grande, espalhada, é difícil de tu conseguir levar escola, infraestrutura, esgoto para toda a cidade. Então, ela facilitou para a especulação imobiliária, para quem quer lucrar em cima da terra. Inclusive até na parte rural, em distritos também tem acontecido. Sim, né? hoje a gente vê Santa Bárbara, né, tem partes lá que é área urbana, e que são áreas que deveriam ser de interesse ambiental, inclusive. E aí tu está fomentando loteamentos em áreas que devem ser protegidas ambientalmente, né? Então tem muita coisa, então se teve muito, digamos que se foi muito gentil com a especulação imobiliária no nosso plano diretor, né? Sim. E a gente não, porque se tu sabe que o perímetro urbano vai crescer para o lado de Flores da Cunha, antes de ampliar, o município pode ir lá e comprar a área a preço de terra rural, né? Então tu sabe, se tu tá regrando, tu pode fazer isso. E depois tu transforma em urbano e tu constrói ali habitação popular. Entendeu? Tu tem formas de fazer isso, mas não se pensa nisso, né? Aí depois que urbanizou... Depois que urbanizou, tu vai lá e paga preço de cidade, né? Então tem várias formas que tu tem para planejar. E o nosso plano diretor, ele fala das ZEIs, que é a Zona de Especial de Interesse Social. São áreas para habitação popular, que as regras são, digamos que, menos rígidas, no tamanho de lote, na questão de construção, para poder regularizar e para poder construir habitação popular. A ZEIS 1, ela é específica para loteamentos já consolidados, né? Subhabitações, né? Loteamentos que são são precários, né? Loteamentos precários, então para regularizar se marcou como ZEIS 1. Mas para marcar ZEIS 2, que também está previsto no plano diretor e nunca foi marcado nenhuma área, seriam as áreas que, digamos, tem aquele lote aqui no centro da cidade que ninguém constrói desde sempre, nunca foi construído nada, né? Mas ele está na região central. Por que eu não vou marcar como ZEIS ali? Né? E ali eu não estou roubando o terreno do proprietário, eu estou dizendo que ali ele vai construir habitação popular. Claro. Né? Já que ele não está fazendo nada, né? Tanto a Constituição, ela vai falar sobre a função social da terra, quanto o Estatuto da Cidade também vai reforçar. Então, se não tem função social aquela terra, ela não tem por que estar ali. Ela está ali esperando ganhar preço e ganhar em cima da infraestrutura que todos nós pagamos novamente. Então, a gente precisa marcar as zonas de interesse especial, essas zonas especiais de interesse social, a gente precisa marcar dentro do perímetro urbano, né, mais próximo dos serviços, mais próximo dos equipamentos, para não ficar colocando habitação popular sempre longe, atrás dos morros, né, onde não chega ônibus, onde não tem escola, onde não tem... Diminui o impacto. Se tu fizer um lote aqui no bairro Centro, um lote ali no Pio Décimo, que tu faça 10 sobrados, tu vai estar diminuindo o impacto. Qual é o impacto disso na cidade? Muito pouco, né? Então tu vai dividindo e vai crescendo a cidade de uma forma mais orgânica, né? Vereadora, eu não quis interromper o seu raciocínio, até porque a senhora está numa explicação importante para que compreendamos os debates que se avizinham aí no âmbito da Câmara. Eu gostaria de agradecer imensamente, de cumprimentar de novo pelo seu início de terceiro mandato consecutivo aqui na Câmara, após obter 3.312 votos nas últimas eleições. Boa sorte para a senhora. E de forma breve eu peço que a senhora se despeça e, bem sinteticamente mesmo, se a senhora ainda quiser, antecipe algumas pautas ou projetos que esteja discutindo já com a equipe para este ano e os próximos 4, digamos assim. Bom, né, quero então agradecer a oportunidade, né, dizer que 2017 é o ano para discutir plano diretor, né, e como tornar a cidade mais justa, né, uma cidade para todos e todas, né. Então a gente vai estar tentando construir isso, né, também recebendo propostas da população. É um espaço de participação importante, a população tem que participar. A gente vai ter mais à frente a questão dos transportes também para debater. As questões de direitos individuais, a gente vai estar trabalhando a partir do trabalho junto à Comissão de Direitos Humanos, junto às outras comissões da nossa Câmara de Vereadores. E uma última pergunta que acabou ficando de fora. Como será o seu posicionamento em relação ao atual governo que também se iniciou, do prefeito Daniel Guerra? A gente vai ter a mesma posição que a gente já vem tendo, né? A gente foi eleito como partido de oposição,
Então a gente vai fazer o mesmo processo de oposição que a gente vem fazendo, né? Desde 2009, né? Nós somos vereadores de oposição, então teremos a mesma responsabilidade que sempre tivemos, né? E queremos estar aí cobrando várias promessas, inclusive do nosso prefeito eleito, né? Que são a abertura da UPA Zona Norte. Isso é urgente e necessário para a nossa cidade. A questão da educação infantil hoje, o acesso à educação infantil, as vagas, ampliação de vagas, né? A gente tem muitas crianças fora da educação infantil, muitas mulheres que deixam de trabalhar porque não tem como deixar os filhos, então são pautas que para nós serão essenciais. Então, mais uma vez, muito obrigado, vereadora. Obrigada. Acabamos de conversar com a vereadora Denise Pessoa, do PT, dando sequência às edições especiais do De Frente com a Lei, que apresentam os 23 vereadores desta 17ª legislatura da Câmara, que já se iniciou. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.